O Rui Barbosa, num discurso proferido, se não me engano, em 1914, no Senado, ele, defendendo o Supremo contra uma crítica que um senador da República fazia, ele dizia, olha, numa república, alguém tem que ter a prerrogativa de errar por último. E esse alguém é o Supremo. Estamos aqui hoje para aprender um pouco sobre o inquérito das fake news. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar essa referência na advocacia criminal. Para quem trabalha com direito criminal, conhece o escritório dele, é o senhor Fábio Tufik, que topou participar com a gente, ensinar um pouquinho para a gente sobre esse tema que é tão complexo e difícil. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A gente precisa de pessoas que tenham esse conhecimento para depois nosso debate no domingo ser cada vez mais aprofundado. O inquérito das fake news, ele foi instaurado pelo STF para apurar a disseminação de informações falsas, denunciações caluniosas, ameaças e graves ameaças ao STF e aos seus membros. Esse inquérito tem sido palco de discussões gigantescas, inclusive a gente tem ouvido cada vez mais o argumento de que ele seria ilegal. E, doutor, nesse sentido, eu queria que o senhor me explicasse o que você acha sobre isso. Ele realmente é um inquérito legal? Olha, Luiz, tem muitos aspectos, né, a serem discutidos aqui. É claro que quando o Supremo instaura um inquérito para apurar fake news, primeiro que a palavra fake news já é algo que não tem significação técnica nenhuma, né, no direito. O que é fake news? Né? São notícias falsas, mas o que nisso é crime e o que não é? Né? A propagação, outro dia, alguém me ligou e falou, olha, eu repliquei uma notícia falando, eu não lembro do que era, preocupadíssimo, achando que tinha cometido um crime. A gente precisa separar um pouco o que é crime do que não é. Então, a gente... Você dizer, por exemplo, uma notícia falsa, sem relevância, digamos, as eleições serão de municipais desse ano, não vão se realizar. E começa a disparar isso. A notícia é falsa, né? Ou pode ser falsa, digamos que seja falsa, ou vão se realizar. Uma informação que não afeta, não coloca em risco a segurança do país, não coloca em risco a soberania, não ofende ninguém, ela não é criminosa. Né? Então, a gente precisa distinguir o que é notícia falsa do que não é. Divulgar notícia falsa, simplesmente, não é criminoso. Não é? Eu imputar uma conduta, um fato, falsamente a alguém, por exemplo, dizer, o Luiz, ele responde a um processo criminal por corrupção em São Paulo. Isso é falso. E ofende a sua reputação. Isso é crime. Isso é crime de difamação. Né? Eu estou imputando um fato, eu estou dizendo que você responde a um processo de corrupção e não é verdadeiro. Né? Ou dizer que fulano praticou violência doméstica contra a esposa e que ela foi para... É uma calúnia. Né? Então, eu acho que a gente precisa distinguir o que tem aí. É claro, no caso do Supremo, o que aconteceu foi que começaram a divulgar muitas notícias falsas a respeito, colocando dúvidas sobre a integridade dos ministros, sobre a integridade das decisões, sobre motivos espúrios de algumas decisões. Né? Isso foi corroendo a própria credibilidade do Supremo, que é um poder da República. É um poder da República. Né? Uma coisa é eu criticar um ministro. Eu não concordo, por exemplo, com as decisões que o Barroso dá na área penal, mas nem por isso eu vou sair dizendo que o Barroso está conluiado com o Ministério Público, ou que o Barroso recebe dinheiro, ou que o Barroso é um bandido, ou que o Barroso... Pelo contrário, eu vou enaltecer o ministro, eu vou dizer que é um ministro muito culto, pelo qual eu nutro o maior respeito, mas que em determinados pontos ele está errado. Há um limite entre a crítica e a ofensa que atravessa a fronteira do direito penal.
me parece que em diversos casos, eu não conheço o caso, tá? Nunca li os autos, não advogo no caso, não conheço as provas do processo. Mas houve muitos casos, inclusive membros do próprio Ministério Público, né? Colocando suspeitas, fazendo ataques ofensivos ao Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu? Isso legitimou e encorajou parcela da população a partir para um ataque ainda mais violento. Né? Direcionado. Basta dizer que o filho do presidente da República, antes da eleição, disse que com um cabo e um soldado fechava o Supremo. Claro. Né? Isso é crítica? Não, isso não é crítica. Isso já é partir para uma ameaça. Né? Ameaça que não parou no terreno dessa ameaça institucional. Muitas vezes ela invadiu o terreno da ameaça física. O Supremo tem um regimento, eu vou falando aqui, se quiser você me corta, tá? Não, porque advogado tem esse problema, começa a falar e não para. Então tem um artigo do regimento que diz que o Supremo pode instaurar inquérito internamente para apurar fatos ocorridos nas suas dependências. O que são fatos ocorridos nas suas dependências? Coisas que acontecem dentro do tribunal. Houve uma interpretação do tribunal de que as ameaças, as injúrias e as difamações, quando cometidas pelo via eletrônico, elas se consumam no momento em que a pessoa toma conhecimento dela. Se eu te faço uma ameaça e você não toma conhecimento dela, a ameaça não se consumou. Né? E então, há uma interpretação de que as ameaças se consumaram, portanto, no Supremo. O local de consumação é Brasília, é ali onde ela chegou, onde os ministros tomaram conhecimento dela. Então, quando a gente fala de decisões do Supremo, o Rui Barbosa, num discurso proferido, se não me engano, em 1914, no Senado, ele, defendendo o Supremo contra uma crítica que um senador da República fazia, ele dizia, olha, numa república, alguém tem que ter a prerrogativa de errar por último. E esse alguém é o Supremo. Então, é claro que o Supremo erra. Ele pode até estar errado. Mas não me parece que haja aí, entre o erro e o arbítrio, entre o erro e aquilo que alguns querem chamar de subversão total do sistema e tal, eu acho que é um exagero. Tá? Por quê? Porque aí vem a segunda pergunta. Mas o Supremo pode julgar um caso em que ele é vítima? Em primeiro lugar, é o seguinte, tem algumas questões aí, né? O Supremo pode investigar um caso que ele depois vai julgar? Né? Essa foi a primeira crítica que fizeram. Bom, se ele não pode fazer isso, então todos os inquéritos no Brasil estão nulos. Né? Porque tirando o DIPO em São Paulo, onde o juiz que preside o inquérito, que determina as diligências do inquérito, não é o mesmo juiz do julgamento da ação penal, porque é um departamento próprio para processar o inquérito, em todo o resto do país, o mesmo juiz que decreta prisão preventiva, que decreta busca e apreensão, que cuida da investigação na fase de inquérito, é o juiz que depois vai receber a denúncia, fazer as audiências e julgar se o réu é culpado ou inocente. Perfeito. É bom isso? Não. Tanto é que a advocacia, há muito tempo, impunha a bandeira do juiz de garantias, que é justamente separar o juiz do inquérito do juiz do julgamento, do juiz da ação penal. Isso foi colocado no pacote anticrime do Sérgio Moro, obviamente não por vontade do Sérgio Moro, foi incluído na Câmara, e o ministro foi sancionado pelo Bolsonaro. E o ministro Fux suspendeu, né, com o aplauso do Ministério Público, com o aplauso dos que hoje criticam o inquérito da fake news. Né? Então, é preciso ter coerência. Né? O juiz faz pergunta em audiência. Né? Aí, quando perguntou, mas respeito ao sistema acusatório. Eu vi uma procuradora da República, chamada Tamaia Danelon, dizendo, não, porque é um desrespeito ao sistema acusatório. Ora, sistema acusatório? Agora, vamos falar de sistema acusatório, não é? Quando o juiz em Curitiba fazia
as perguntas, se substituir ao Ministério Público, ninguém está preocupado com o sistema acusatório. Então, se você me perguntar, é o ideal, Luiz? Não é o ideal. Mas é algo diferente do que se pratica no país? Não. Não tem nada de diferente. Não tem nada de diferente dos outros inquéritos que correm no Supremo, em que o Supremo cuida do inquérito. Eu tenho vários inquéritos que eu cuido do Supremo, na fase de investigação, em que o ministro caneta, autoriza diligências, toma diversas decisões e depois vai ser o juiz da ação penal. Não, e o que a gente vê muito, né, também, é essa inversão de papéis, né? Porque, na verdade, isso acontece em praticamente todo o âmbito do direito criminal, como você estava explicando. Essa posição do juiz poder interferir nas medidas e acabar se posicionando acaba aparecendo em todos os âmbitos das investigações criminais, inclusive muito na Lava Jato, que não foi trazida à tona em nenhum momento nessa discussão do inquérito das fake news, né? Perfeito. É aquela coisa o seguinte, né? Parece que alguns princípios só valem quando incomodam determinadas pessoas, né? Os princípios valem para todo mundo, né? Então, não me sensibiliza agora essa reclamação. Claro. Né? Se as pessoas que estão fazendo essa crítica ainda tivessem fazendo essa crítica junto com a gente nos últimos anos, ainda assim, mas não é lágrima de crocodilo. E nunca foi feito. Não estão preocupados com o princípio, estão preocupados com a situação concreta. Claro, né? Específico. Então, essa me parece que é a primeira questão. A outra questão mas pode o Supremo julgar um caso em que ele é vítima? Esse é um problema. Né? Mas eu vou te colocar a seguinte questão, Luiz. Você imagina que o presidente da República, ou qualquer pessoa com foro privilegiado no Supremo, um deputado, um senador, ofenda os 11 ministros do Supremo. Um por um. Pessoalmente, diretamente, cada um com uma ofensa diferente. Tá? Ele não pode ser julgado no Supremo? Ele vai ter que... Porque o foro adequado para julgá-lo por esse crime é o Supremo. Claro. Né? Ele não vai poder julgar porque ele é a vítima. Então, quem vai julgar? Então, você tem alguns... Né? Você tem alguns problemas numa democracia, no Estado de Direito, que realmente assim, são situações absurdas que não foram previstas, mas que podem acontecer. Né? É claro, porque veja, um presidente da República ou um deputado, porque o presidente da República ainda é mais difícil de ser processado no exercício do cargo, tem essa da autorização da Câmara, mas vamos dizer, um deputado, né? Outra pessoa com prerrogativa de foro, um ministro, digamos que ele perceba que o ambiente está ruim para ele ser processado e julgado por um crime de corrupção, e ele começa a ofender todos os ministros esses ministros não vão poder julgá-lo, né? Vamos ter que reinventar o foro para julgar a ação penal por injúria, por difamação, por calúnia. Vamos contra a legem, vamos deslocar essa competência para outro lugar? Não tem essa previsão. Poderia ter, mas não tem. Vamos então pedir para um país vizinho julgar? Entende? Tem coisas que não tem jeito. É o Supremo que vai ter que julgar. Né? Ou pelo menos arrumar uma solução. Me parece que nos casos... Agora, a gente está numa fase de inquérito. Né? Quando for oferecida uma denúncia, e quem vai oferecer a denúncia aqui é o Ministério Público. Não há a possibilidade, eu aposto com quem quiser, eu aposto dinheiro. Não há possibilidade de ser aberto um processo criminal nesse caso sem o Ministério Público. Só vai ser aberto processo criminal com o Ministério Público. Então, essa história de que como é que pode o Supremo vai acusar e julgar? Não tem acusação contra ninguém. E só vai ter acusação se o Ministério Público promover a ação penal. Senão, não vai ter. Não existe a possibilidade disso acontecer. Né? Agora, quando a ação penal for proposta, digamos que em algum lugar tem ali uma ofensa contra um ministro determinado. Eu creio e espero que esse ministro determinado se julgue impedido de analisar aquela acusação específica de ofensa a ele.
Né? Agora, dizer que o Supremo inteiro, pelo fato do Supremo ter sido alvo o Supremo inteiro tá impedido ou não poderia julgar, eu acho que também é ladainha. Né? É uma forma de você colocar areia, né? na discussão. E, doutor, Porque, que eu achei então é isso, de forma ampla é isso. o que eu achei super interessante que você falou é que, na verdade, muitas pessoas que também não estudaram direito, elas se confundem um pouco as atribuições que são dadas ao Supremo e ao Ministério Público. Então, nesse caso, eu acho que o pessoal precisa entender que, na verdade, quem faz a acusação não é o Supremo Tribunal Federal, e a grande questão que se discute sobre o Supremo poder julgar esse caso é o fato dele ser vítima. Mas é por isso que a gente conta com 11 ministros, né? E não apenas um. Então, no caso, ele não seria vítima direta. Claro que uma acusação feita ao Supremo Tribunal é diferente de uma acusação feita ao Alexandre de Moraes. Então, o que impediria o Fux de julgar um caso de uma acusação, enfim, de uma notícia falsa, uma calúnia feita ao Alexandre de Moraes? Por isso, Exato. nossa estrutura ela tenta suprir esses erros que não eram pensados em 88, né? Agora, você imagina, se você tivesse me dito o seguinte, não, o juiz usurpou, um juiz da cidade do interior, ali do interior do Piauí, do interior do Amazonas, num lugar, num rincão do país, decidiu arrogar para ele uma competência do Supremo. Bom, aí eu ficaria preocupado. Tem algo errado. Né? Como eu já vi diversas vezes, juiz tentar, inclusive na Lava Jato, tentar fazer um jeitinho ali para subtrair a competência do Supremo. Agora, o Supremo, que é a instância final de qualquer caso, pelo menos em tese, ele arrogar essa competência é menos grave. Ele é a Corte Constitucional do país. Claro. Né? Então, a gente também fala do Supremo como se ele tivesse em pé de igualdade com o juiz de primeiro grau. Né? O Supremo não pode fazer isso. Bom, bem, mas quem decide questões de competência, questões de atribuição, no final do dia, nos casos concretos, é o Supremo. São as cortes superiores. Né? Então, é preciso também colocar um pouco as coisas, que não é um juizinho qualquer que está ali dizendo, não, eu vou fazer o inquérito das fake news. É o Supremo. Né? Agora, por que isso incomoda? Porque o Supremo está colocando freios aos poderes ilimitados de determinados agentes da República. Né? Que hoje, ironicamente, vão pedir salvo-conduto lá para não sofrer arbitrariedades em outras esferas do Estado. Né? E vão obter dos ministros garantistas que ontem eles atacavam as decisões que hoje os protegem. Né? É importante a gente perceber esse movimento. Não é? O Celso de Mello é o maior representante da área garantista do Supremo. E né? sempre criticado, né? Oi? Sempre foi criticado, né? Principalmente no âmbito... Sempre criticado. Né? Aliás, ele é o garantista mais antigo da corte. Né? Sempre criticado, demonizado. Né? Ele participou de diversos julgamentos no Supremo que foram alvos de críticas duras e até desrespeitosas de parte de procuradores da Lava Jato. E olha que ironia, cai com ele a ação que o Deltan Dallagnol promoveu no Supremo para frear o processo contra ele no CNMP. E o Celso de Mello dá a liminar, porque ele é um juiz de garantia. Né? Então, é importante a gente entender o seguinte, quando os advogados estão dizendo que é importante respeitar os direitos e garantias individuais, é importante haver um Supremo para controlar, não é benefício próprio, é para todo mundo, inclusive para quem não gosta, né, desses direitos, porque acha que... porque tem uma coisa no Brasil que acha o seguinte, direito só é importante quando é para mim, né? Quando é para proteger as minhas liberdades, quando é para proteger os meus direitos, os meus bens. Agora, quando é para o outro, é safadeza do Supremo.
Quando é para o outro, é esquema, é crime, é corrupção. É perigosíssimo isso, né? O que se fez contra o Supremo nos últimos anos é uma barbaridade, né? Eu escrevi outro dia, um artigo na Piauí, na revista Piauí, no último mês, falando disso. Essa turma, não é uma questão de caso concreto ou de essa condenação, aquela condenação de Curitiba, isso é o de menos. A questão é a campanha que foi feita contra os poderes instituídos, contra o Supremo, contra os direitos e garantias, contra a Constituição. Foi uma campanha diária. Né? E aproveitando essa, posso fazer uma pergunta um pouquinho fora do que a gente estava conversando? Claro, estamos aqui para conversar. Aproveitando essa deixa que você deu, me parece também que as pessoas têm uma impressão errada do que seria a posição de juiz, né? E a posição de ser imparcial a todos os outros externos. Então, eu queria saber se o senhor concorda com isso, mas é que eu vejo críticas ao Supremo como se ele se posicionasse frente a cada situação e, na verdade, exatamente como o senhor falou, quando o Dallagnol caiu na mão do Celso de Mello, ele, como um juiz garantista, que sempre foi, não se posicionou ao contrário, sendo que seria contra ele, na verdade, né? Então, eu queria saber se você tem essa impressão de que, para a população, eles acabam entendendo que, na verdade, os juízes, eles não têm essa imparcialidade que seria necessária, assim, para julgar um caso, né? Eu acho que existem casos extremos, né? Eu acho que tem realmente juiz que se consorcia com o Ministério Público. Como disse o Nélio Machado no começo da Lava Jato, juízes que erraram de concurso, né? Que deviam ter prestado concurso para delegado, para promotor, não tem vocação para ser juiz. O juiz é um cargo muito sensível, né? Um cargo muito importante, muito delicado. Né? O juiz ele tem que manter uma distância, ele tem que se manter infenso a paixões, ele tem que se manter infenso a roubos ideológicos. Né? O juiz, o Celso de Mello, um grande juiz, né? Ele condenou, foi um cara extremamente rigoroso no mensalão, nem por isso os advogados que participaram daquele julgamento deixaram de achar ele um grande juiz. Entende? Os grandes juízes, eles estão aí. Né? Eles condenam, eles absolvem, eles aplicam penas duras às vezes. Eles não deixam de serem bons juízes. O que mostra que eles são bons juízes? Quando a gente percebe que mesmo num caso de clamor público, num caso de repercussão, ele não deixa de aplicar a lei. Né? A devoção dele é toda em favor da lei. Isso é muito antigo, Luiz. Você sabe que no Código do Império, de 1831, existia uma previsão hiperdetalhada do que seria prevaricação. Hoje é um crime do Código Penal de 2 linhas, né? Praticar ou deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal, interesse ou sentimento pessoal. No Código de 1831, esse crime tinha uns 10 incisos. Um dos incisos era aconselhar uma das partes. O juiz que aconselhasse uma das partes praticava prevaricação. Julgar uma causa mesmo sendo suspeito para julgá-la. Pratica prevaricação. Veja que era uma preocupação de quase 200 anos atrás, já, e que em alguns códigos ainda se mantém dessa forma. O Código da Argentina, por exemplo, é assim. Uma preocupação de que o juiz não se desvie da aplicação da lei, de que ele não use a toga e a caneta de juiz para ficar distribuindo o sentimento pessoal dele de justiça por aí. Claro. Eu lembro que na faculdade, num dos livros que a gente usou, e eu até com a Flávia Hall conversava disso outro dia, que era o do Franco Montoro, ele dizia, tinha uma frase que era linda para um jovem estudante, que era assim: lute pelo direito, mas quando encontrar o direito em confronto com a justiça, lute pela justiça. No direito penal, isso é perigosíssimo, porque o sentimento de justiça, cada um tem o seu. Né? Se cada um puder ficar distribuindo o seu senso de justiça por aí, o direito acabou. Então, é claro que existem momentos em que existe uma margem de subjetivismo no julgamento penal, mas existem momentos em que não há essa margem de subjetivismo.
né? Então, por exemplo, no Código de 31, e foi repetido no Código de 1890, o primeiro Código da República, tinha lá claramente previsto que aquele que decretava uma prisão ilegal cometia crime de prevaricação. De que aquele que, olha uma previsão que tinha no Código de 1890, de que aquele juiz que condenasse ilegalmente alguém a uma pena de prisão responderia pela mesma pena que ele impôs ao réu. Nossa, essa é sensacional. Podia ter até hoje. Olho por olho, dente por dente. Nossa, essa podia ter até hoje. E aí o nosso Código de 40, ele veio e eliminou tudo isso, dizendo que era muita casuística, não precisava dizer tanta coisa, bastava uma fórmula genérica. E, no fundo, essa fórmula genérica acabou esvaziando essas previsões. A prevaricação judicial, que é como se dá o nome disso, acabou ficando não prevista, né? Depois veio uma lei de abuso de autoridade da década de 60, que nunca foi aplicada, e agora tem essa, que entrou em vigor recentemente. Mas o Brasil sempre deu muito pouca atenção, né? Pelo menos do início da República para cá, a esse juiz que condena com sentimento pessoal. A jurisprudência está cheia de juiz que absolveu, que soltou. Vê aquele juiz que soltou o Lula no plantão, aquele desembargador, soltou o Lula num fim de semana. Não sei se você lembra disso. Ele deu um habeas corpus num plantão, foi uma baita confusão, ele soltou, o outro veio, o Moro reclamou tal, e o Lula acabou não sendo solto. Esse juiz respondeu por prevaricação, né? Então, a prevaricação no Brasil, ela serve para punir o juiz que solta, o juiz que garante a liberdade, que garante os direitos. O juiz que prende, o juiz que pune, ele é herói, né? Ele jamais vai sofrer. Então, os inquéritos, o momento que a gente vive é um pouco esse, né? Então, o juiz que se consorcia com o Ministério Público, que troca mensagem, sugere testemunha, cobra a operação, faz não sei o quê, está tudo certo. O Supremo, quando concede um habeas corpus, prevarica. Claro. Né? O Supremo, quando abre inquérito da fake news, prevarica. Está usurpando sua competência. O juiz, quando coloca o Ministério Público, primeira instância, quando coloca nomes fantasias para o presidente da Câmara e do Senado responderem uma ação penal na primeira instância, Está prevaricando. Tudo bem. Então, a gente tem a cultura de que o juiz prevaricador é aquele que decide a favor do indivíduo. Aquele que decide contra as liberdades, ele é um juiz que está conseguindo se desvencilhar das amarras da lei para fazer justiça. Então, é essa cultura do punitivismo, né, que a gente precisa enfrentar. A advocacia, só a advocacia pode enfrentar ela, ninguém mais. Né? Esse é um papel nosso. Por isso que a gente está aqui. Doutor, eu vou te fazer uma última pergunta, que agora acabou me vindo à cabeça e tal. Nesse sentido, assim, o senhor começou falando, na verdade, que a fake news em si, a notícia falsa, mas uma notícia irrelevante, não é uma notícia que seria passível de crime, certo? Que, na verdade, as notícias que teriam que ser averiguadas, as informações falsas, são aquelas que iriam ferir a dignidade ou causar prejuízos a um terceiro, né? A uma pessoa que estaria sendo condenada. E agora, nesse sentido, assim, se no caso de eu fizer uma acusação a uma pessoa, quem vai me falar se aquela acusação é verdadeira ou falsa? Existe, na verdade, alguém que pode afirmar se aquilo é uma notícia falsa ou não, ou se aquilo é uma informação falsa ou não? Se alguém fizer uma acusação contra você falsa, claro. nas redes, digamos assim. Mas o meu ponto é, como que eu afirmo que essa informação é falsa? Vamos supor, assim, o senhor sabe que eu cometi, sei lá, abusos sexuais contra a minha mulher. E o senhor sabe disso, sabe que é uma informação verdadeira, mas não temos provas, não temos inquérito, não fui acusado de nada. Mas o senhor sabe que isso é verdade. Uma vez que o senhor me acusa disso, quem pode falar que isso é falso, né? Quem que é esse... Esse é um problema, né? Porque como é que vira o desmentido, né? Eu acho que as redes sociais e a possibilidade de você viralizar as notícias falsas, ainda que elas não configurem um crime específico, elas por si só estão gerando uma preocupação muito grande, né? Por quê? Porque não dá para desmentir.
né? A gente sabe que é mentira, né? Ou melhor, algumas pessoas sabem que é mentira, mas a gente não tem como desmentir. É claro que se for uma ofensa a você, você vai entrar você pode entrar com uma ação, você pode entrar com um pedido de resposta, né? Que era muito usado na lei de imprensa, mas mesmo sem a lei de imprensa, os juízes têm permitido que você... Mas isso é no jornal, né? E eu acho que as redes sociais estão começando a fazer uma curadoria mais criteriosa, né? Daquilo que não tem elementos, daquilo que não é. Agora, judicialmente, o que você pode fazer é entrar com uma queixa-crime, né? E se ele tiver provas, quando você promove uma queixa-crime por crime de calúnia, por exemplo, você disse que eu roubei a sua carteira no sábado, quando eu estive na sua casa. Tá? Você publica isso. Eu entro com uma queixa-crime dizendo, olha, você me caluniou porque você me imputou um fato que configura crime no Código Penal. A descrição configura crime. Né? Ela é a descrição de um roubo, do artigo 157 do Código Penal. Você pode promover uma exceção da verdade. Você pode, na hora de se defender, você vai dizer, não, mas espera um pouquinho. Eu vou provar que você roubou. Não estou mentindo. E aí você prova. Né? Você chama testemunhas, você arrola testemunhas, e aí esse processo de calúnia ele vira um processo quase que binário. Né? Você está acusado de calúnia, mas você também está acusando o de roubo. Né? Então, você vai produzir a prova de que ele roubou. Mas isso numa via judicial. Né? E a reputação nas redes sociais? Esse é um drama do mundo moderno, Luiz. Isso a gente vai ter que... A nossa geração, a sua geração, a geração dos nossos filhos, vai ter que achar o equilíbrio para isso. Porque a gente criticava a imprensa, né? Só que quando a imprensa era feita por veículos oficiais, né? A gente podia gostar mais de um ou mais de outro, mas eram eles ali, né? Era um órgão com pessoas contratadas, com uma redação, com certa credibilidade, né? Uma credibilidade, uma linha editorial, havia ali, né? Então, eu acho muito curioso, né? Eu converso muito com jornalistas e tal. A gente nunca viveu uma crise tão grande da imprensa, né? Mercadológica, financeira, estão todos os jornais e revistas quebrados, sem dinheiro e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca, acho que, percebeu tanto a necessidade de uma imprensa, desses grupos né, de imprensa renomados. Por quê? Porque quando você recebe uma informação, a primeira coisa que você vê é o endereço. Se tiver UOL, Estadão, Veja, esses grandes grupos, gostemos ou não deles, você fala, olha, posso até discutir qual é o interesse que eles têm em publicar essa notícia, mas dificilmente eu vou dizer que essa notícia é falsa. Né? Ou se ela for falsa, existem mecanismos de você mandar para a revista e a revista se retratar. Né? Existe uma seriedade mínima no ambiente jornalístico, né? Uma responsabilização também, né? Porque você está falando das redes sociais. Nas redes sociais você não tem essa responsabilização, né? É um anonimato. Né? Exatamente. Tipo, quando você tem essas redes um pouquinho mais oficiais, essas redes que já tem um contexto todo, uma credibilidade toda, você consegue, inclusive, responsabilizar elas caso elas cometessem uma coisa dessa, né? Transmitissem uma notícia falsa. Agora, nas redes sociais, e como você estava falando que vai ser um desafio da minha geração, da sua também, né? Você não é tão velho, mas esse desafio, na verdade, é como você responsabiliza pessoas que, na verdade, estão falando sobre um anonimato, sobre uma proteção virtual, né? Essas redes e essas empresas, na verdade, você tem como responsabilizar elas e, por si só, isso já te tranquiliza um pouco, né? Porque você sabe que, na verdade, você pode responsabilizar. Elas não fariam isso sabendo o grau da responsabilização que elas sofreriam, né? Perfeito. E tem uma coisa, né? Eu me preocupo muito o seguinte: eu acho que as redes sociais elas são muito setorizadas, né?
Então, eu já tive Facebook, hoje não tenho mais. A gente fica vendo as coisas circulando e a gente acha que, por exemplo, todas as pessoas estão mais ou menos tendo acesso àquele mesmo nível de informação. E no nosso país, a gente tem um acesso, sempre teve um acesso à informação muito ruim. As populações mais baixas, de renda mais baixa, as pessoas mais pobres, elas não leem a Folha, o Estado de manhã, né? A empregada doméstica, a manicure. Então, essa informação ouviam rádio, né? As pessoas ouviam muito rádio e viam televisão. Viam o Jornal Nacional, né? E era uma forma já razoável de se informar. Eu tenho percebido essas pessoas se informarem pelas redes sociais, né? E de uma forma que, por exemplo, você, Luiz Henrique, não tem acesso ao que ela está recebendo, porque o tipo de informação que você recebe não é o que ela recebe. Há uma separação, há um apartheid de informações aí, de onde ela vive e onde você vive na rede social. Vocês vivem em ambientes diferentes. Chamam isso de algoritmo, porque a gente fez um debate sobre isso já. Perfeito. É o algoritmo. Então, uma pessoa que é um pouco mais esclarecida, que tem um pouco mais de acesso à informação, não consegue nem saber que está chegando para esse público uma informação absurda. E é por isso que a gente está assistindo a uma revolta perigosíssima, né? Eu converso muito com as pessoas, informações absurdas, opiniões absurdas. As pessoas indo contra os órgãos da mídia, contra o Jornal Nacional. Por quê? Porque elas estão ouvindo coisas que ninguém consegue penetrar. Entende? Não existe não tem elitismo nisso que eu estou falando. Tá? Mas é porque elas não têm acesso ao que eu escrevo. Não é isso. Não é isso. Mas existem ambientes onde esse tipo de fake news prolifera de forma muito mais virulenta e gera impactos maiores em pessoas que não estão imunes, não estão preparadas para lidar com isso, porque elas não têm as informações necessárias, elas não têm a educação necessária para detectar a fake news. É aí que mora o perigo. E é nesse, eu arrisco dizer até que a eleição do Bolsonaro, ela é fruto muito disso, né? De informações que foram transmitidas para uma massa que a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é. A gente não sabe que tipo de informação foi disparada para conseguir convencer muitos eleitores. É um mundo obscuro. É isso que é preocupante numa democracia, né? As pessoas poderem dizer o que quer, tudo bem, mas desde que seja num ambiente em que a gente possa desmentir. O que me preocupa é que as informações estão sendo transmitidas num ambiente em que as pessoas com a capacidade para desmenti-las não ficam sabendo que essas informações estão sendo repassadas. Então, eu acho que são essas coisas aí que vão precisar ser melhor refinadas e depuradas para que a democracia não sucumba, né, diante de um movimento como esse. Doutor Fábio, foi uma aula aqui para a gente. Queria te agradecer de novo aí. Muito obrigado por elucidar esse assunto. Eu, particularmente, aprendi muito aqui com o senhor. Imagina, eu que aprendi. Imagina. Enfim, queria te agradecer de novo. A gente vai disponibilizar para o pessoal no Instagram. Acho que hoje ainda a gente disponibiliza, tá bom? Tá ótimo. Conte comigo e parabéns por esse espaço, parabéns pela iniciativa. Eu vi já alguns que você produziu e você está produzindo isso com um refinamento, com uma elegância e de uma forma muito bacana, né? Porque hoje tem muita coisa aí no ambiente virtual, mas o seu está realmente muito bem feito, a forma como você está colocando, as perguntas que você dirigiu, focando num tema, né, específico, importante, relevante. Então, continue. Muito obrigado, Todo o nosso apoio. Eu que fico muito feliz com os elogios, viu? Um grande abraço, Então, doutor. um abração, Luiz. Obrigado, viu? Obrigado a você.